O Wagner já disse, eu sou maestrina de formação, rejo e regi por vários anos coros amadores, principalmente no interior do estado, e fui entendendo com o passar dos anos e dos estudos a importância da voz. E nós acabamos entendendo muito pouco sobre isso, ou nós nos próprios percebemos muito pouco a respeito da nossa voz. Mas antes de já tocar no ponto central do nosso tema, eu gostaria de colocar para vocês ouvirem 3 minutos do grande maestro italiano Cláudio Abbado, regendo a Filarmônica de Berlim. Ele vai reger uma sinfonia de Dvorak, chama-se Sinfonia Novo Mundo. E eu gostaria que vocês prestassem atenção na performance do maestro. Cláudio Abbado é um dos maiores regentes que você tem no mundo na atualidade. Ele é o meu grande amor. Por isso que eu escolhi começar com o Cláudio Abbado. Eu acabei de lançar esse livro agora semana passada, na Sala São Paulo, Do Gesto à Gestão, um diálogo sobre liderança e maestros. E na cena 1, do capítulo 1, intitulado Caindo do Pódio, do Gesto à Gestão,
eu escrevi o seguinte: a figura do maestro e da maestrina é sedutora e fascinante. Seduz pela beleza de sua gestualidade rica e densa. Uma coreografia que liberta com as mãos som doces, vibrantes, fortes, pianos, instrumentais e vocais. O maestro fascina porque surpreende e traduz em seu corpo os sons de uma escrita, de uma partitura em que repousa a música de outros tempos e de hoje. Se todos somos múltiplos em expressões, essa figura singular do maestro capta a essência humana e mostra espetacularmente a face mais doce dessa complexidade. Somos obras de arte produzindo arte. E aí o meu interlocutor, que é o maestro Martinho Lutero Galati, me respondeu: como diz Shakespeare em Hamlet, nós, seres humanos, somos uma obra de arte. Não é difícil construir a arte. Basta continuar para fora o que alguém já começou dentro de nós. Este é o sentido da expressão artística. E a verdade do gesto é justamente essa: expandirmos nossos sentimentos para contaminar o mundo. É isso que queremos dizer quando nos referimos aos gestos que fazemos no dia a dia, e é também o que motiva o gesto musical do maestro. Então, o paradigma do maestro. Vocês ouviram o Cláudio Abbado e devem ter ficado se perguntando: mas como ela coloca um maestro que não está falando? Como é que eu posso me inspirar numa figura que, no momento da performance, só trabalha com o seu corpo, com os seus braços, com os seus olhos, com a sua expressão facial? Aí eu vou dizer para vocês da importância que nós temos que ter como comunicadores desta atitude do maestro. E que, às vezes, vocês, que são ou estudantes ou profissionais do direito, vocês esquecem, muitas vezes, de entender a complexidade do ato de se comunicar. Liderar é comunicar. Não tem jeito, mas comunicar não é só fala. E aí nós entramos num mundo de alta complexidade. Mas eu trouxe uma outra situação muito interessante, uma outra fala da filósofa alemã Hannah Arendt, que provavelmente vocês estudaram na faculdade, não? O livro A Condição Humana, em que a Hannah vai dizer o seguinte: é o outro livro, não estou fazendo propaganda, viu, gente? Eu estou só mostrando para vocês que tem algumas coisas interessantes, porque 1 hora de conversa acaba sendo muito pouco para eu colocar toda a história da minha pesquisa e da minha vida sobre a voz. A Hannah vai dizer: é com palavras e atos que nos inserimos no mundo humano. E esta inserção é como um segundo nascimento, no qual confirmamos e assumimos o fato original e singular do nosso aparecimento físico. Se a ação como início corresponde ao fato do nascimento, se a efetivação da condição humana da natalidade, o discurso corresponde ao fato da distinção, e é a efetivação da condição humana da pluralidade, isto é, do viver como ser distinto e singular entre iguais. E aí vocês vão dizer: ah, mas para uma filósofa falar de que nós nos inserimos no mundo pelas ações e pela fala.
E aí eu chamo a atenção para o ponto mais importante de todas as palestras que eu tenho proferido, que é o seguinte: o autoconhecimento. Ah, mas nossa, ela veio aqui para dar uma palestra falando de autoconhecimento. Ai, que coisa estranha, não? Mas tem 2 fatores que são muito importantes. É a anamnese. Vocês sabem o que é anamnese? Anamnese. Os gregos já usavam este termo, e é um termo grego, não? Anamnese é o histórico. Quando você chega para uma consulta médica, o que o médico pergunta para você? O que você está sentindo? Desde quando? Quais são os sintomas? Foi depois que você comeu tal coisa? E aí você faz o quê? Você usa a sua memória para dar as dicas para o médico, para ele tentar descobrir quais são. Quer dizer, ele vai trabalhar com os sintomas, com o que você percebeu, para dizer, você tem isso, aquilo, vai ter que fazer tal exame. Anamnese, histórico. Quantos de nós entendemos sobre o nosso histórico da comunicação? Quantos de nós entendemos que nós temos fatores absolutamente fundamentais no nosso modo de falar? Quais são esses fatores que são importantes? Minha família. Então, até o local do meu nascimento é importante. Então, aonde eu nasci, a minha família, como era o padrão de fala da minha primeira professora, que foi minha mãe, como ela me ensinou, qual era o timbre da minha mãe, como se conversa em casa, a minha ascendência. Vocês já devem ter percebido pelo meu nome, Futi Amato. Futi é meu nome de solteira, então a minha ascendência é italiana, e meu marido também é o Amato, ascendência italiana. Então, em casa, nós não conversamos, nós gritamos. O padrão vocal da minha família é, se a porta estiver aberta, as pessoas que estão no andar de baixo vão achar que nós estamos brigando. Não, é o padrão de fala que foi. Então, eu não tive problema nenhum. Eu nem precisaria de microfone, eu me sinto absolutamente desconfortável com o microfone. Porque se eu tirar aqui, eu consigo falar numa boa durante 1 hora, 2 horas. Por quê? É o padrão que eu assumi na minha família. Os modos que eu assumi na minha família. Depois, você vai crescendo, então você tem esse seu ambiente social e familiar, aí você vai para a escola. Na escola, com seus amiguinhos, você incorpora um outro tipo de padrão. Eu não estou falando de padrão linguístico, de como falar, mas do que falar, mas do como falar, né? Então você tem um outro meio de socialização. E aí passa o tempo, então uma criança que sabe, que fala, que vai aprendendo a construir as frases, que tem uma respiração fluida, tranquila, ela vai sofrendo todas as pressões da sociedade e da maneira de ser, e ela vai começando a realizar uma adaptação na sua estrutura corporal e no seu jeito de ser. Aí nós temos outros fatores culturais. Que tipo de lazer que eu tenho? O que eu frequento? O que eu assisto? E hoje em dia as crianças estão na televisão
por muitas horas, na minha época era televisão, gente. Agora vocês estão nos celulares, nos tablets, nos computadores. Então, você não tem mais aquele cuidado de fala e você não tem mais o pai ou a mãe que está com você e que faz correções, não só na forma que você trabalha a sua língua, mas nos seus modos de perceber a língua. Então, agravantes que nós vamos tendo. Crescemos. Aí, quando nós temos uma estrutura já madura, uma estrutura física madura, o que eu tenho? Essa minha estrutura corporal vai dizer para mim muitas coisas. Então, por exemplo, eu vou ficar em pé e vocês vão olhar para mim. Eu sou baixinha, não sou baixinha? Meço 1,60. Pronto. 1,60. Tenho um tamanho de laringe, aqui, e aqui estão minhas pregas vocais. As pregas vocais estão assim. A laringe mede, gente, tipo 6 centímetros. Minha prega vocal, a prega de um cantor grave, vai de 23, 24 milímetros a 13 milímetros. Então, é um músculozinho que está aqui. Isto define o quê? O tamanho de prega vocal, esse tamanho da minha caixa de ressonância, o tamanho da minha estrutura de caixa torácica vai definir alguns elementos do meu modelo de fala, da minha fala. Então, para o canto, eu não teria... o meu tamanho, a minha estrutura não poderia ser uma soprano. Provavelmente, e é o que eu sou uma mezzo-soprano. Então, a minha voz é um pouco mais grave. Uma sopraninho aqui na plateia, vamos achar uma sopraninho daqui. Vamos lá. Agora a gente vai procurar uma soprano na plateia, para daí ver você. Vem aqui. Então, ela tem uma estrutura um pouquinho menor que a minha, vocês acham? A senhora acabou com o curso de direito dela. Olha, eu acho que ela é uma soprano pela estrutura. Aqui, ó. Então, você tem o tipo da caixa de ressonância, o tamanho de laringe, um pouquinho menor que o meu, ela deve ter uma prega um pouquinho menor do que a minha. E se ela for fazer um teste vocal, provavelmente ela será uma soprano mais aguda do que eu. Pode sentar, já ficou constrangido o suficiente. Caixa torácica menor, viu? Caixa torácica menor. Então, você tem todo, porque a voz, ela é o produto de duas forças, da força mioelástica e da capacidade da força aerodinâmica dos pulmões, do ar que vai passar nos pulmões. Tá certo? Então, é esta conjugação com a estrutura e com essa caixa de ressonância. Não estou dizendo para vocês que nós vamos ter uma soprano sempre pequena. Você tem aquelas cantoras de ópera que são quase lutadoras de sumô, mas é que a vida e a comida, a alimentação, muito chocolate, muita massa, fez elas virarem aquelas coisas. Mas aquelas coisas não eram assim quando aprenderam a cantar. Então, por exemplo, Montserrat Caballé, se a gente achasse no YouTube, vocês vão ver uma das vozes mais lindas do mundo. Ela está imensa, ela deve estar pesando 150 quilos. Mas ela não era assim de jovem, mas a preguinha vocal dela era pequenininha. Para que eu estou falando isso? Para vocês entenderem que quando vocês vêm à frente numa reunião de trabalho, algumas coisas, para quem entende da comunicação, já dá para você perceber e falar, ele está fora do tom,
ele não usa a capacidade respiratória adequada, ele está nervoso, ele não sabe usar a caixa de ressonância, ele não sabe articular direito o som. E o que significa? Que isso vai incomodar as pessoas que vocês estão dialogando. Por quê? Porque não vai parecer que a mensagem que vocês estão mandando é unívoca. Porque isto é que é o mais importante. Então, se você se perceber numa reunião, ou se você está num julgamento, se você é promotor, se você... O juiz não tanto, né? Porque o juiz fica sentadão lá, legal, com os livros dele abertos. Pelo menos é o que eu vejo nos filmes, né? Nunca fui no júri. Mas ele está mais protegido do não convencimento, porque ele tem o poder de convencer, que já lhe é imputado independente do poder dele de comunicação. Aliás, eu fui uma vez eu tive um problema com o carro e eu fui, sim, no juiz. Eu me lembro que ele falou 3 ou 4 palavras, então não deu nem para definir se o padrão dele de voz era adequado ou não era adequado, porque eles acabam falando muito pouco. Então, esta especificidade da estrutura corporal, do modo de ser, de como trabalhar mãos, de como trabalhar equilíbrio, faz com que vocês aprendam a convencer as pessoas, mesmo que o argumento não seja tão importante. O que acaba sendo um perigo nos dias de hoje, né? Nos dias em que a capacidade da mídia invadir você, invadir o seu cérebro e os seus ouvidos, e você esquecer que você pode desligar a televisão ou mudar o de canal, e que você fica sempre um receptor passivo diante do lixo que é veiculado, né? Então, isso acaba sendo muito mais perigoso nos dias de hoje. Eu vou trazer um homem aqui, que eu acho que vai ter uma estrutura de... Olha, tenor. Olha o timbre dele, que interessante. Como é que você chama? Paulo. Paulo. Vocês estão ouvindo o timbre? Paulo, onde você estuda ou trabalha? Na FMU. Que ano você está? No terceiro ano. Terceiro ano. Me conte o que você comeu de almoço hoje. Arroz, feijão e frango. Ah, eu adoro. Gostou. O que acontece com... Não, pode vir, não tem problema. Olha, o que vocês percebem do timbre do Paulo? É um timbre mais agudo? Fala um pouquinho. Fala onde você foi passear. Hoje eu só trabalhei, né? Não, eu não mas fui no passear. fim de semana, onde você passeou? Não passei, estudei. Fui pra academia. Que ano você está? No terceiro ano. Terceiro ano. Gente, a voz dele, o timbre dele é mais agudo. O tamanho de laringe dele é menor e a prega vocal dele é mais de barítono agudo ou de tenor. Por que eu chamei? Porque eu acabei com os anos tendo uma certa prática e sabendo que quando a pessoa vai chegar e falar comigo, eu já imagino o timbre dela pela estrutura, pela caixa de ressonância, pela capacidade respiratória. Então, isso acaba sendo uma coisa tranquila. Pode sentar, Paulo. Então, isso... E aí eu queria dizer para vocês. Então, eu falei da anamnese, não posso andar, eu tenho que ficar aqui, vamos lá. Eu não tinha visto. Tá ótimo. Eu falei da anamnese, né? Agora, um outro aspecto muito importante é qual? Chama-se propriocepção. O que é propriocepção? Propriocepção. Perceber a si mesmo.
E aí eu pergunto para vocês o seguinte: como é que vocês se percebem como falantes? Como? Vocês gostam da sua voz? Cada um que está aqui gosta da sua voz? Olha, eu já vi um monte de gente assim. Não gosta? O que incomoda na voz de vocês? Olha lá, achamos uma que gosta, é mais raro. O que você não gosta na sua voz? Você mesma, de listado aí. Vermelho, que está com a mão na boca. É. Fica cansada. E você percebe por que ficou cansada? Tem situações, mas você consegue detectar que se você tiver um compromisso às 6 horas da tarde, você sabe o que fazer para que às 6 horas da tarde você esteja efetivamente com a sua fluência 100%? Sim, isso óbvio, mas se preparar como? Daquilo. Então, o que acaba acontecendo com a gente? Na verdade, a gente fica muito preocupado com o conteúdo. Eu vou para a aula apresentar um seminário, eu vou para uma reunião importante, eu tenho que convencer naquela reunião fulano tomar tais e tais e tais medidas e tal. Conteúdo é o que a gente... Agora, a forma de passar esse conteúdo, passa desapercebido. Quer dizer, você acaba... Eu não vou dizer para vocês que a gente fica com 50%, mas fica muito a dever. Porque, na verdade, você tem que trabalhar com as duas formas. O que é importante? É o que eu digo e como eu digo. E por que eu digo e que horas eu digo. Então, na verdade, eu tenho 4 elementos que são importantes e que trabalham na liderança. E que isto tem que tomar cuidado. Então, você se percebe, se eu me percebo como uma má falante, significa que eu não tenho olhos para detectar um mau falante que está à minha frente. Isto é um problema. O que incomoda você quando você ouve uma pessoa? A voz? O timbre. Acaba. Mas por que ela está falando isso? Se é forte, se o timbre incomoda, por quê? Porque vocês ouviram o padrão dela de fala? Por quê? Porque é um padrão mais baixo, é uma fala mais delicada, mais mansa, mais gentil. Então, ela não suporta ver o oposto, porque você pode se sentir invadida com o oposto. Quer dizer, uma pessoa que chega, ela pede de uma forma que você não gosta, já está liquidado o assunto com você. Não precisa mais nem conversar naquele dia. Tá certo? Então, a anamnese, eu entender da onde eu vim e quais são as minhas características e trabalhar para melhorá-las, é o primeiro ponto. O segundo ponto é eu me próprio perceber. Se eu não me ouço, se eu não me entendo nos meus defeitos, e aí eu não uso mais a palavra defeitos faz muito tempo, então eu uso a palavra atributos positivos e atributos negativos. Então, como é que eu concilio isso na minha forma de me comunicar? É só se eu perceber. Então, o que acontece? A hora que eu estou gritando muito com alguém,
como é o meu padrão antigo e familiar, e foi enraizado por muitos anos, eu tenho que aprender a ser mais gentil. Se eu vou pedir alguma coisa, se eu estou numa reunião, ou se eu estou num ensaio, eu não posso gritar com um cantor. Porque eu gritei com o cantor, ele saiu, ele não volta mais. Então, você tem que achar uma forma de você solicitar aquilo que é preciso no momento, mas que não agrida as pessoas. Então, com os anos, o que eu aprendi? Eu faço as pessoas rirem do meu coro. Então, eu sempre chamo as pessoas, sempre brincando. Ou eu imito o jeito que a pessoa está cantando, ou eu faço alguma graça, e a pessoa acaba entrando e entendendo que aquilo que ela está fazendo não é legal. Então, é um jeito que eu... Mas isso é para cada grupo que você está trabalhando. Isto é que é o importante, que vocês têm que estar atentos sobre essa capacidade que vocês podem ampliar. Porque se eu só falar na amnese e propriocepção, você vai falar para mim, mas eu sou assim, eu nasci assim, e eu vou falar assim até morrer. Então, você não tem condições de ser um bom líder. Você não pode assumir ou entender que o paradigma de um grande maestro pode ser um modelo que te inspira. E aí a gente passa por uma coisa muito importante, que é como liderar e qual é a forma que vocês que trabalham no direito têm para liderar os grupos de vocês, as pessoas que trabalham com vocês. E que isso já começa pelo timbre da sua voz, pela forma que você trata, tudo. Aí vocês, o modelo do maestro vai poder trazer luz ao nosso entendimento, porque o Mintzberg é um estudioso da administração. Nos anos que eu fiz 2 anos do pós-doutorado em gestão, eu tive que estudar todas as teorias administrativas, não? Então, Drucker, Barnard, Simon, Mintzberg, eu tive que estudar tudo que eles escreviam sobre a teoria da administração. E o Mintzberg escreveu um livro muito interessante, em que ele pesquisou 29 grandes líderes. Então, nas empresas, em grandes empresas, ele ia e ele passava um dia com esse líder, com esse executivo. E escreveu um livro. E ele foi fazer um desses dias, ele escolheu para ir na orquestra de Winnipeg, no Canadá. E passou um dia com o maestro. E aí ele escreveu um artigo na Harvard Business Review, em que ele fala o seguinte: o maestro, trabalhadores do conhecimento, estão sujeitos não à imputação, à autoridade, e sim à inspiração. Então, a liderança passa a ser uma liderança velada. Ele chama velada, encoberta. É muito difícil você fazer a tradução. Por quê? Porque o maestro, por exemplo, Cláudio Abbado, ele é regente convidado de várias orquestras do mundo. Então, ele tem uma agenda cheia com várias orquestras que ele visita. Vocês imaginam a capacidade de inspirar que ele tem? Italianos, alemães, franceses, americanos, ingleses. Agora, por outro lado, vocês imaginem se vocês tirarem um executivo ou um gerente e pedirem para ele fazer... Cada semana ele vai dirigir uma empresa. Que tipo de liderança que ele pode provocar
nesta troca. Ele não pode chegar em lugar nenhum e pedir para um músico de orquestra determinada coisa, porque o sindicato cai em cima dele. Então, ele não pode chegar, ele tem lá 5 trompistas, ele não pode chegar e falar assim, você está errando, afine esta nota. Acabou. Ele não visita nunca mais aquela orquestra. Ele pode dizer, eu penso que o naipe das trompas precisa ajustar um pouco a afinação. Aí eu digo para vocês, se quando vocês estão liderando a equipe de vocês, ou quando vocês estão no local de trabalho, se vocês têm essa forma de abordar as pessoas que não trabalham do jeito que vocês querem. Nós não temos essa facilidade em abordar a pessoa imaginando o que eu vou ter. Quer dizer, ação e reação, o que eu vou ter nessa resposta daquilo que eu estou solicitando. Então, a questão da liderança, da inspiração, passa pela forma que eu tenho de me comunicar. Então, da mesma forma que eu subo num palco e que eu tenho que agir de determinada forma, porque aquilo é o meu trabalho, a minha performance tem que ser feita daquela forma, vocês também são profissionais e têm que entender que não dá para ser como se fala em casa. Não dá para imaginar que uma pessoa que trabalha com você é seu marido, que você chega e fala, mas por que você não fez isso daquele jeito? Não é. As relações não podem ser permeadas por esse tipo de comunicação. E aí você tem uma coisa muito importante, que às vezes a gente não percebe, que é a nossa capacidade de variar a fala. O que é variar a fala? O que é variar? No ritmo, na intensidade. E que isso é muito importante para o dia a dia. Então, eu chego para o meu filho e falo, como você está bonitinho hoje. Isso é um jeito que eu uso. Aí o marido chega e traz uma, mas por que você não comprou aquela coisa que eu pedi? Aí você chega para um cantor e fala, meu querido, não fa... Então, você tem toda esta dinâmica fonatória à sua disposição. E você não usa. E você não ensina o cara da tua equipe, ao invés dele falar o tempo inteiro daquele jeito. O tempo inteiro. Tem gente que já acorda de manhã pesado, que não respira, que não faz exercício de relaxamento, e ele leva o dia desgraçadamente. E termina, quer dizer, ele começa o dia com um padrão de fala cansado. Tá bom, eu vou fazer. O que mais? E a estrutura dele, do corpo, vai ficando cada dia mais pesada, mais tensa, e você, como um líder, às vezes esquece e fala, olha, vamos... Tem um livro aqui interessante, pratique exercício, tente isso, tente aquilo, mude um pouco, trabalhe essa flexibilidade vocal que você tem. E outro dia eu ouvi um trecho não teve... Esse rapaz que matou pai e mãe, eu não sei como ele chama, mas foram horas de júri popular, né? Nossa, o timbre do cara que falava, gente, não saía do mesmo lugar. Eu não sei como os jurados conseguem ouvir 7, 8 horas daquela pessoa que fala e que não tem uma dinâmica fonatória prazerosa e nem de convencimento. E isso
é sempre a favor da gente. Então, vocês podem, e tem textos muito importantes falando dessa dinâmica fonatória, para vocês trabalharem. Neste livro aqui, eu tenho em alguns lugares, em algumas páginas, exercícios para vocês praticarem e para vocês se perceberem. Então, tem como eu me conheço, como é que é a minha voz. Ela é soprosa, ela é baixa. O que eu posso fazer para isso? Então, temos três grandes pilares que vocês podem trabalhar, e trabalhar de uma forma autodidata, quer dizer, vocês vão aprender a fazer determinados exercícios e vocês podem se sentir melhor. Então, o primeiro são exercícios de relaxamento que vocês podem usar, praticar com vocês, que são excelentes para quê? Para vocês terem uma estrutura de falante tranquila, vocês terem uma coluna vertical que sustente vocês em pé o quanto for preciso. Mas, para isso, vocês precisam fazer exercício de alongamento da coluna. Vocês têm toda essa região da cintura escapular, que é importantíssima, dos braços, do pescoço, do rosto. Então, você tem vários exercícios para aquecimento da voz. Quem faz aquecimento da voz aqui, por exemplo? Quem fez? Quem já fez exercício de aquecimento? 2, 3, 4. Faz um exercício para mim. Vou levar aí para você. Eu não posso sair, mas passa o microfone para ela. Fica em pé. É você mesmo. Tem vergonha? Então eu faço junto. Qual é o seu exercício? Fala. Qual é o exercício de aquecimento de voz? Do coro. Você canta em coro. Olha um exercício fácil para vocês fazerem. Já fizeram vibração de lábios? Faz. Tem gente que tem vergonha. Fecha, então todo mundo fica de olho fechado e eu fico de olho aberto. Essa é boa. Só eu vou dizer se vocês estão conseguindo fazer, gente. É só para colaborar. Isso é uma maravilha. Por quê? Porque esse tipo de exercício vai tentar liberar o quê? Essa musculatura e a secreção que a gente tem no nariz, porque aqui a gente vive com rinite alérgica, principalmente no outono, esse ar-condicionado ligado arrebenta com a gente, tira toda... Já não tem umidade lá fora. Aqui está menos. Então, maravilhoso. Não dói, não custa nada. Eu só ensino coisa que não custa nada. É uma coisa interessantíssima. É verdade. A minha missão, os otorrinos ficam bravíssimos comigo. Porque eles falam, mas você ensina as coisas, ou as fonoaudiólogas ficam bravas. Porque eu ensino gratuitamente. Então, no YouTube, vocês podem acessar meu nome, vocês vão ver muitas palestras, que eu dou milhares de exercícios para vocês fazerem. Vibração de língua. Faz vibração de língua. Quem não consegue é porque tem algum problema ortodôntico. Então, significa que a arcada dentária, ou às vezes ela é profunda, ou às vezes ela tem alguma assimetria e fica mais difícil de você fazer. E aí vocês podem fazer com som, o que é muito legal. Façam com som, vibração de língua. Vamos fazer? Então eu vou regê-los, que é uma das coisas que eu adoro fazer. Então é o seguinte, nós vamos respirar. Então a gente vai inspirar e aí a gente faz. Começa do grave, vai até o agudo e aí desce para o grave.
Só que para eu fazer isso, eu tenho que respirar. Tem gente que está me olhando com um olhar assim. Olha, aqueles dois ali tão lindos. Eles estão olhando e falando, mas o que é isto que ela está inventando? Ainda eu vou ter que fazer isso. Então, olhando para vocês dois, os dois carequinhas lindos aí. Aí. Então, é o seguinte, meu marido é careca, viu? É por isso que eu tenho tanta afeição por isso. Ele foi perdendo os cabelos comigo, entendeu? Então, então vamos lá. Solta o ar. Inspira. E vamos lá. E quando eu parar a mão, é para parar. Eu estou regendo. Não é brincadeira. Eu fui treinada há anos para fazer isso. Então, vocês entenderam. A gente vai, sobe, desce, eu faço assim com a mão. E eu quero dizer, permaneçam fazendo. Quando eu fizer o corte, vocês param. Então, precisa ter ar no pulmão. Então, vamos lá, esvazia. Inspira. Quem conseguiu fazer no tempo certo, levanta a mão. Muito bem, poucas pessoas. Agora, vibração de lábios na mesma dinâmica. Vamos lá? Agora é lábios. Deixa eu tomar água. Vocês não têm água aí? Precisava ter. Toda vez que a gente tiver palestra, vocês virem nas próximas, tem que trazer sua garrafinha de água, ou pegar o copinho lá. Vamos lá. Então, vamos fazer o de lábios. Olha, é o mesmo sistema. Eu inspiro e vou. Vamos fazer. Agora nós vamos fazer a segunda variação. Vamos só parar no agudo e eu corto? Vamos lá? Só que vocês têm que estar bem sentados, descruza as pernas. Vamos lá. Agora vamos virar, né? Aí, categoria, faz favor, se apruma. Aí, bonitinho, se arruma. Direitinho. Muito. Se vocês soubessem como vocês ficaram mais bonitos só de se arrumar. Como é horroroso, como é essa coisa do torto. Vocês não sabem quão feios nós ficamos de não estarmos postados, centrados. Então, vai lá, solta o ar. Inspira. Não, eu não queria que fosse para descendente, é para parar lá no agudo. Vocês entenderam? Não, não. Vocês chegam no agudo, fica segurando lá no agudo até eu dar o corte. Eu não posso sair daqui, para mim é um martírio essa coisa de não circular, tá? Então vai lá, esvaziou, inspirou. Esse tipo de exercício pode fazer no carro, no banheiro, vai dar uma palestra para tentar flexibilizar toda esta musculatura da laringe. Isso aí é genial. Tem um outro exercício que é muito legal, que chama língua de macaco. Já fizeram língua de macaco? Alguém falou? Ah, só gosta de macaco. Então, vamos lá. Língua de macaco é para você próprio perceber seus dentes, você trabalhar com a musculatura da língua. Vocês sabem, a língua, amanhã vocês podem ir na feira e ver uma língua, por exemplo, vai no açougue, pede uma língua, fala para o moço, mostra uma língua, vocês vão ver que músculo pavoroso. Então, é um músculo potente demais. Então, aquelas pessoas que falam assim, que incomodam demais a gente, que tem estigmatismo, essa projeção de língua é uma coisa horrorosa. Eu tinha uma irmã que pequena falava assim, mãe, eu adoro sodinha. Me dá uma sodinha, mãe. Minha irmã mais velha. Melhorou com o tempo, a língua dela conseguiu recolher. Então, a língua, esse língua de gato, como é que é? Língua de macaco, como é que é?
depois por dentro, em cima e embaixo. Então, agora, todos de olhos fechados, para ninguém ficar constrangido, eu dou 1 minutinho para vocês varrerem os dentes, para vocês se perceberem. Não vou olhar, tá? Tira a câmera pra lá. Conseguiram? Quantas vezes vocês já tinham feito? Só que é devagar, tá? É devagar. Todos os exercícios que vocês tiverem que fazer de relaxamento, é melhor fazer um exercício bem feito do que 10 exercícios num time errado. Porque senão não relaxa, você não está trabalhando. Esses exercícios maravilhosos. Isso aí, quando a pessoa tem algum problema de articulação e ela vai na fonoaudióloga, ela acaba dando esse tipo de exercício. E aí existem os exercícios que eu quero passar para vocês, são os exercícios de coordenação aerodinâmica. Tem muito exercício no YouTube, vocês vão achar vários exercícios que eu ensino de respiração, porque eu pratico yoga, e a yoga é maravilhosa. Os pranayamas da yoga vão ensinar você a trabalhar da melhor maneira a sua respiração. Então, se voz é aerodinâmica e mioelástica, é para vocês, para nós todos, sermos excepcionais comunicadores. Exceto quem tem problema de saúde vocal, problema na prega vocal. Então, se tiver um pólipo, um nódulo, é que ele vai ter algum problema na fala. Só, e sempre passível de cirurgias, esse tipo de acometimento. Você vai, faz a cirurgia e você pode, depois com a fonoterapia, voltar. Tá? Então, exercícios de respiração. E aí eu vou dizer uma outra coisa, que aqui a gente acaba não fazendo, que são os exercícios que vocês podem fazer e que eu adoro em todos os cursos que eu dou, de 16 horas, é ler prosa e poesia. Isto é fundamental para vocês se próprio perceberem. Quer dizer, como eu pego um livro e como eu traduzo isso com emoção. E aí eu tenho uma liberação do meu jeito de falar, da minha emoção. E vocês podem fazer isso. Hoje em dia vocês podem fazer isso até ligando o celular, gravar, ver o que vocês gostam, o que vocês não gostam neste padrão de fala e começar a fazer uma autocorreção, porque não é tudo num mundo em que você paga para absolutamente tudo, você não consegue ganhar o suficiente para que as pessoas, os profissionais, sempre te socorram em tudo. Então, não dá para ter dinheiro para você pagar o plano de saúde, você pagar o seu psicólogo, você pagar o fonoaudiólogo, você ir para o otorrino e tal. Então, você tem que aprender a ter uma conduta saudável e uma conduta de percepção para que você mantenha este clima de saudável e de comunicação elevado, com competência, tá? Então, eu vou aqui, agora eu vou só sentar um pouquinho. Porque eu separei algumas coisas interessantes para vocês. E eu já vi que tem gente que tem o estacionamento, tem gente que deixa o carro, tem que sair às 9, Wagner, ou não? Não, acho que estacionamento até às 11, né? Acho que do jeito que a senhora está indo, pode ir até meia-noite tranquilamente. Eu tenho uma coisa importante aqui, né? Que eu acabei não falando para vocês, que é uma coisa, eu vou pegar aqui no Maslow,
E eu sempre vou. Eu acho muito importante, gente. E aí eu dou meu testemunho de que um bom falante é um bom leitor. Então, eu sei que vocês têm uma formação exemplar no direito, né? Vocês têm um volume de leitura extraordinário, não é isso? Meu filho está no 5º ano do direito na São Francisco e eu vi o que aconteceu com a biblioteca em casa. Não cabe mais nada. Quer dizer, ele tem uma... O que os professores passam para ele ler é absolutamente absurdo, né? Porque vocês têm uma formação maravilhosa, porque ela é muito completa. Vocês acabam lendo antropologia, sociologia, filosofia, o que, nas outras especialidades, vocês não têm. Então, quando eu fiz regência, eu estudava música. Você vai falar, música é difícil, mas é muito focado. Ah, você tem que estudar isso, tem que estudar um instrumento de orquestra, tem que tocar piano, tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso. Mas é sempre música, história da música, um pouco. Mas eu fico encantada com a formação que vocês têm no direito. Mas o que